Bom dia, turma, ou boa noite, turma. Vamos trabalhar hoje, na primeira aula online, né, devido a essa nossa paralisação, vamos trabalhar um pouco com a transformada de Laplace, tá? Transformada de Laplace vai ser muito utilizada na engenharia elétrica e também é muito utilizada também na parte da mecânica, esse tipo de coisa, para trabalhar alguns cálculos para resolver equações diferenciais. Então, transformada de Laplace vai ser muito vista na literatura por esse símbolo, esse L, L manuscrito, né? Que representa como que você está fazendo a transformada de Laplace e as condições de transformação dela. Bom, o que acontece? A transformada de Laplace, ela foi desenvolvida para métodos de solução de equações diferenciais, né? E condições de contorno, né? Então a gente chama essas condições de contorno de PVI, né? Ou como a gente já trabalhou em EDOs, problemas de valores iniciais, tá? Ele foi desenvolvido inicialmente por Oliver Heaviside, tá? Que é um físico e para trabalhar aplicado geralmente para problemas relacionados à engenharia elétrica e vai ser utilizado muito na solução de circuitos e para a gente trabalhar a disciplina própria de sinais. Bom, em cálculo 1, a gente trabalha processos de limite por derivadas e a gente faz isso aqui. A gente fala que d de dx, ou seja, a taxa de variação de uma função f de x, com relação à variável x, né, pode ser representada por f' de x. Né? Nesse caso aqui, a gente vai chamar esse operador, né, d de dx, é um operador matemático. E nesse caso, ele que está fazendo a transformação. Ele está fazendo uma transformação de uma função para outro tipo de função f', ou seja, uma derivada. Com o critério de análise vetorial, o que acontece? Em análise vetorial, a gente tem a seguinte formulação. Tem uma função, um vetor gradiente. Esse gradiente é equivalente a x elevado a n, que é igual a n x n menos 1. Lembrando que esse x é vetores, né? Então aqui a gente está derivando várias variáveis, né, nessa condição. Bom, o que significa essa condição aqui? Essa aqui é a regra básica, né, do teste de derivada, só que aqui a gente está trabalhando com vários vetores, está derivando várias funções dentro de vários quadros. Tá bem. Também a gente pode usar um exemplo com a seguinte caracterização. Vamos dizer que eu tenho uma função de segunda ordem, d quadrado de y com relação a x ao quadrado, certo? Menos uma função 3 dy dx, ou uma taxa de variação com y com relação a x. Derivada segunda da função y com relação a x quadrado, mais 2y igual a x quadrado. Bom, eu vou fazer uma equivalência matemática. Eu vou dizer que d de dx vai valer um dzão aqui. Tá? Então, eu posso muito bem substituir onde tem d de dx por dzão. Lembrando que d de dx, d de dx, ele vai estar uma característica de d ao quadrado de dx quadrado. Então, se esse cara aqui, se esse elemento vale d e esse aqui vale d, então logo aqui vai ser d ao quadrado na função y, né, menos 3d mais, nesse caso aqui, tem o y aqui, mais 2y igual a x ao quadrado. Eu posso colocar em evidência a minha função y aqui, né, que é o que está um comportamento comum em todas, e vou ter a segunda condição. D ao quadrado menos 3d mais 2, y em evidência, igual a x ao quadrado. Bom, isso aqui é novidade? Não. Lembra daquele fato que a gente estava trabalhando com relação aos EDOs?
em vez de d eu posso dizer o quê? Derivada segunda vem ser o meu lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2 igual a x ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente resolve por coeficientes indeterminados e encontra o valor de como que a função vai se comportar. Tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer o caso com a função igual a zero, daí depois achar os coeficientes indeterminados para x ao quadrado. Tá? Isso aqui são exemplos de análises vetoriais que a gente vai aplicar. Mas o que acontece na função com a aplicação da transformada de Laplace? Com a transformada de Laplace, a gente vai transformar um PVI, né, um problema de valor inicial de uma equação diferencial, em uma equação algébrica. Essa equação algébrica a gente chama de equação subsidiária. Subsidiária, tá? É o nome da equação. E daí, a gente resolve a equação subsidiária, tá? Por processos algébricos. Processos algébricos. Essa ideia reverte a álgebra, assim, né? Porque você vai isolar termos, isolar variáveis, né? E a partir disso, né, a gente vai fazer uma nova transformação da equação subsidiária para obter a solução do problema. Tá? Então, a gente vai achar a solução desse nosso problema aqui, ou a solução dessa nossa condição que é aplicada para a equação diferencial, certo? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vamos ter uma equação diferencial, vamos ter a nossa EDO aqui, essa primeira caracterização, equação diferencial, tá? Ela vai ser transformada por meio da aplicação de uma transformada de Laplace em uma equação algébrica ou subsidiária, tá? Equação algébrica ou subsidiária. Posteriormente, o que vai fazer? Vamos utilizar métodos e resolver essa equação subsidiária. Então, a gente vai buscar a solução da equação algébrica, certo? Algébrica. Bom, obtendo a solução da equação algébrica, vamos fazer uma transformada inversa nessa função, L a menos 1, ou seja, uma transformada inversa dessa equação, que é uma equação subsidiária, e novamente obter agora a solução da equação diferencial. Bom, isso aqui é um processo que é como se a gente tivesse vindo nesse caminho. Porém, a gente vai fazer um caminho um pouco diferente, mas vai conseguir resolver a equação nas mesmas condições. Bom, esse processo parece um pouco mais complexo, mas é muito mais simples do que esse processo que a gente estava trabalhando anteriormente, que tem a relação matemática, que a gente tinha que resolver a equação diferencial, achar um PVI, derivar novamente, fazer substituições, essa coisa já sai direto, né? Ele não precisa fazer todo aquele processo que é longo, é extenuante e bem cansativo, e errou uma coisa no meio, você erra o processo todo. Tá? Então, o que acontece nessa condição aqui? Um pouco antes, né? A gente vai definir o que vem ser uma transformada de Laplace. Vamos considerar que a gente está trabalhando uma função f de t, tá? E vamos considerar que t seja maior ou igual a zero. A gente vai chamar, ou vai obter, a integral f de s. Lembra que eu falei anteriormente que para equações diferenciais a gente ia tomar cuidado para não colocar a carga como carga Q maiúsculo, a corrente como I maiúsculo, porque poderia complicar. Então essa é a ideia que a gente vai ter que fazer. A gente vai transformar uma função que está no domínio do tempo f de t
para domínio da frequência, que é f de s, certo? Então, a transformada de Laplace é definida como f de s, domínio no espaço de frequência. Vou utilizar uma definição utilizada na matemática, existem outras definições, né? Que ele vai ser a integral de zero até infinito da minha função f de t vezes e elevado a menos st dt. Tá? A gente chama isso aqui de f de s de transformada de Laplace. Vai aparecer muito TL, né? Como para não ficar o tempo todo carregando transformada de Laplace é TL, transformada de Laplace, ou integral de Laplace, tá? Integral de Laplace. São alguns nomes utilizados nessas condições. A notação para esse tipo de função sempre vai ser a seguinte característica: f de s, ou integral de Laplace, ou transformada de Laplace, é igual ao L, Lzão, né? O L utilizado manual, manuscrito, né? Em f de t, tá? Sempre aqui nesse conjunto aqui, f de t, que é o que a gente está trabalhando. Onde f de t é minha função original. Função original, que é o que a gente vai trabalhar. Certo? L nada mais é que o meu operador de Laplace. Tá? O operador de transformada de Laplace. A gente viu anteriormente que o nosso operador diferencial é d de dx, né, para minha função. Esse aqui vem ser um operador integral e esse aqui é o operador da transformada de Laplace, que nada mais é que um operador integral. Existem algumas bibliografias que eles vão nomear a integral de menos infinito até mais infinito. Mas isso não tem problema não, tá? Isso é apenas uma questão de bibliografia. Apenas caso vocês forem pesquisar, é para saber que pode ser de menos infinito a mais infinito, ou de zero a mais infinito. Depende do livro que você pegar, depende da bibliografia que você estiver pegando. Já a operação inversa significa que a gente vai trazer aquilo que estava no espaço, tá? Para novamente a nossa operação. A gente vai trazer a solução da operação para a transformação da equação diferencial. Nesse caso, a gente fez a transformada para uma equação algébrica, efetuou modos para resolver a equação algébrica por meio de isolamentos, mexeu com a parte algébrica e fez uma transformada inversa para achar a solução. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar muitas tabelas. Então, vai ser aplicações mais diretas. Tá? Mas como a gente é da engenharia, a gente tem que saber, no mínimo, de onde vêm as coisas. Né? A gente não pode simplesmente aceitar que aquilo é válido ou aquilo é aplicado. A gente vai ver algumas demonstrações de onde que surgiu, de onde que originou e qual que é a condição. Porque não dá para aceitar tudo que esteja lá, a menos que você consiga provar, porque alguém pode te perguntar, ué, mas de onde que veio isso? Ou por que isso acontece? Se não lembrar, você no mínimo você vai ter uma base para poder pesquisar de onde que saiu as coisas. Então a transformada inversa vai ser, o meu L é menos 1, tá? Agora eu já estou aplicando não na minha função finho, vai ser na minha função fão de S, no espaço da frequência, que isso aqui nada mais é, ó, o que vale fão de S? Vale L de f de t. Então, isso aqui é L a menos 1 de L de f de t. Certo? Isso aqui nada mais é que o meu fão de S, tá? Esse cara aqui, fão de S e fão de S é L de f de tzinho. Isso aqui me retorna a minha função original f de t.
Isso aqui parece um pouco confuso, mas é a parte bem matemática. Vocês vão ver quando a gente começar a aplicar que não é tão complicado assim, é apenas uma notação. Bom, com relação a letras, o que acontece? Elas vão ser caracterizadas em minúsculas ou maiúsculas. Minúsculas, por exemplo, vai aparecer F de T, Gzinho de T, Xzinho de T, ou X de T, né? Y de T, e etc. Isso aqui vem ser a minha função original, tá? Função original. Agora as maiúsculas, quando você fazer essa transformada aqui, o que vai ocorrer? Esse F de T vai virar um F de T. Se estiver trabalhando o Gzinho de T, ele vai virar um Gzão de T. Xzinho de T vai virar um Xão de T, ou X maiúsculo de T. Yzinho, um Yzão, ou Y maiúsculo de T. E assim sucessivamente. A isso a gente chama de transformada. Tá? É a função transformada. Nesse caso, transformada de Laplace, que são aplicadas nessas condições, né, e nesses comportamentos. Tá? Por enquanto, seria esse o conceito. Então, vamos entender como é que esse negócio funciona. Vamos entender como é que é o comportamento dessa função e vamos deduzir alguns valores. Nesse caso, vamos deduzir alguns valores de fórmulas que vocês vão encontrar lá na tabela depois. Vamos ver por que, quando você aplicou uma transformada, aconteceu isso. Porque a função teve esse comportamento. Vamos fazer a dedução de algumas transformadas. Para a primeira função, f de t igual a 1. Vamos considerar sempre t maior ou igual a 0, né? Não temos tempos negativos. E vamos encontrar a transformada da função f de t. Beleza. Transformada da função f de t. Lembrando que a função f de t para mim é uma constante, então isso aqui vai ser a transformada de 1. Tá? Um valor numérico. Mais para frente a gente vai ver algumas propriedades. Isso aqui vai ser representada pela minha integral de Laplace. Bom, minha integral de Laplace me diz que f de s igual a integral de 0 até infinito da função f de t elevado a menos st dt. Isso aqui vai ser 0 até infinito. A minha função f de t é 1. Então, 1 e elevado a menos st dt. Bom, 1 é uma constante, né? O que vai acontecer? Vamos lembrar de algumas normas de integração. Vamos lá. Lembra que a integral e elevado a kx, ele é o mesmo que 1 sobre k e elevado a kx. Certo? Nesse caso, o meu kx é o meu s, porque eu estou integrando em t, né? Então, meu kx é o meu s. Então, eu vou estar buscando essa integral aqui, dentro desse cronograma. Então, quando eu estiver integrando esse elemento aqui, o que vai acontecer aqui? Isso vai ser, o meu k é o meu s, então vai ficar 1 sobre, como o meu s é negativo por definição, 1 sobre menos s e elevado a kx. Então, menos st. 1 elevado a menos st. Isso aqui, definido no intervalo de 0 até infinito. De 0 até infinito. Beleza. Agora vamos substituir esses elementos aqui, né? Lembra do teorema fundamental do cálculo? Novamente, eu tenho que o teorema fundamental do cálculo vem ser f de b, né? Ou seja, a primitiva de b menos a primitiva de a. Lembrando que você está integrando de a até b, né? Você está buscando os termos de a até b,
Então, você vai ser esse elemento aqui, você está integrando de A, no caso, você vai sempre B menos A, de A até B. Então, vamos substituir esses elementos aqui para a minha integração. Então, vai ser a minha função menos 1 sobre S e elevado a S. Nesse caso, o meu elemento B vai para o infinito, né? Vai jogar pro, o meu elemento vai jogar para o infinito. B menos A. Então, vou ter S vezes T, né? Então, infinito vezes o tempo, negativo. Lembrando que eu tenho esse sinal de menos, então fica menos. Agora, novamente, a minha função, menos 1 sobre S, elevado a zero, vezes T. Bom, vamos analisar esse cara aqui, o que acontece com ele. Eu vou ter menos 1 sobre S. Esse negativo aqui significa que eu posso mandar esse E para baixo, ele fica infinito vezes o tempo. Menos e menos vai dar igual. Esse menos é da definição. Esse menos é o resultado da minha integração. Tá? Então, menos e menos dá mais. E vai ficar 1 sobre S. Esse aqui tinha o menos, então vai ficar elevado a zero T. Tá. Analisando esse lado aqui. Como o valor de cima é uma constante e eu estou mandando esse elemento aqui para o infinito, elevado ao infinito, né? Ele vai para o infinito. Então, quando você dividir 1 por um número infinitamente grande, o que vai acontecer com 1? Ele vai para zero. Lembrando da norma matemática, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, 0 vezes t dá 0. E elevado a zero dá 1. Logo, a minha primeira transformada vai ficar 1 sobre S. Esse é um resultado bastante importante. É o primeiro resultado que a gente vai encontrar. Isso aqui é um dado de tabela. Então, o que eu posso dizer? Que a minha transformada da minha função L na função 1 é igual a 1 sobre S. Eu transformei espaço de tempo 1 para espaço de frequência S. Tá? Então, eu fiz uma transformada de f de t para f de S. Essa é a primeira ideia, a primeira cronologia da transformada de Laplace. Beleza. Vamos fazer uma outra transformada. Em vez de t, de 1, vamos considerar f de t. Tá. Mas antes seria só interessante lembrar que como a gente está transformando, está trabalhando com relação a variáveis, eu posso muito bem colocar um gráfico aqui e lembrar que aqui eu vou ter o tempo, aqui eu vou ter a minha variável de f de t. Eu estou trabalhando um pulso que vai ter o comportamento unitário. Então, ele vai ser 1. Tá? Ele pode ser 1, depois eu posso derrubar para 0 por um determinado tempo, depois eu posso jogar ele para 1. Então, esse aqui é um tipo de sinal também. E também é um tipo de aplicabilidade em um circuito. Então, eu estou trabalhando com valor unitário, que vem de 0 até 1, que eu posso derrubar novamente para 0, posso transformar em um sinal 1. Tá? É o primeiro tipo de condição de sinal. Já no caso f igual a f de t, vamos considerar com t maior ou igual a 0 sempre. Agora eu quero essa mesma transformada. Eu vou ter L de f de t. Eu vou aplicar a minha transformada L. F de t vale quanto? F de t vale t. Então, estou aplicando a transformada na função t.
Isso aqui vai me obter uma função no espaço de frequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou aplicar a transformada de Laplace, f de s, de 0 até o infinito, da minha função f de t elevado a menos st dt, e vamos substituir, né, na nossa fórmula. Então, lembrando que f de t agora é o meu t. Vou integrar de 0 até o infinito, f de t vale t e elevado a menos st. Então, e elevado a menos st dt. Veja bem, o que aconteceu aqui? Aqui já fica um pouco mais difícil de eu resolver essa função. Eu já vou ter que utilizar um recurso que a gente viu lá no passado. Esse recurso chama integral por partes. Olha só que legal. O que a gente usou lá no cálculo 2, o que a gente viu lá no cálculo 2, vai ser retomado agora para resolver esse problema. Então, como é que a integral por partes é? Você vai ter a integral du dv é igual a uv menos a integral de v du. Olha que interessante. Nesse caso, lembrando que a gente sempre vai chamar o elemento mais complexo da integração como dv, tá? Como dv, elemento mais complexo. Entre t e elevado a menos st, quem que é mais complexo? Bom, mais complexo é esse cara aqui, ó. Elevado a menos st dt. É mais fácil do que você olhar t, só t, né? Uma função linear sozinha, né? Então, vou integrar esses elementos aqui. Se esse cara aqui a gente chamou de dv, obrigatoriamente vamos chamar esse cara aqui de u. Então, eu vou ter que u é igual a t e dv é igual a e elevado a menos st. Certo? Bom, para resolver a integral por partes, eu vou ter que saber quem é u, está aqui. Quem é v, eu vou ter que integrar esse dv para ele se tornar um v. Então, eu passo uma integral e passo uma integral. Integral de dv dá v. Integral de elevado a menos st, lembrando do que a gente já viu lá atrás, que é 1 sobre k elevado a kx, então fica 1 sobre s elevado a menos st. Eu vou precisar de du. Du vale quem? É a derivada de u com relação a t. Então, du é igual a dt. Então, derivei u para o lado, derivei t, então du igual a dt. Certo? Então, agora é só juntar esses elementos aqui e eu já consigo ter uma ideia de como que vai funcionar ou como que vai ser o comportamento dessa função aqui, né? Como que ela vai trabalhar, né? Esses pormenores. Então, vamos originar ela, vamos juntar os termos. Ele vai ficar u menos v, o meu elemento u é o t, ó, u e v, então eu vou ter t vezes v, v vale quem? Menos 1 sobre s, e elevado a menos st, menos a integral de v du. Quanto que vale v? Menos 1 sobre s, elevado a menos st, dt. Por que dt? Du vale dt. Então, só substituo. Certo? Então, juntando isso aqui para ficar mais bonitinho, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1, né, porque vezes menos 1, t, né, sobre e, né,
S, né? S elevado a menos st, tá? Elevado a menos st, menos e menos, mais integral de 0 a infinito, de quem? 1 sobre S, lembrando que 1 sobre S aqui para mim é uma constante, então quando eu tenho uma constante, ela vai para frente da integral. Então fica 1 sobre S elevado a menos st dt. Agora, novamente, eu vou resolver essa integral aqui, né? Lembrando que essa integral nada mais é, né, que 1 sobre k elevado a kt. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Eu vou ter igual, né, menos t sobre s elevado a menos st mais 1 sobre s vezes, ó, o que acontece com essa integral aqui? Ela vai ter esse comportamento aqui. 1 sobre s, é negativo, vem o sinal de menos, e elevado a menos st, que é o que a gente viu lá agora há pouco, que a gente viu lá, e elevado a kx é igual a 1 sobre k e a kx. Só estamos aplicando essa variedade aqui. Então, vai ficar vezes menos, né? 1 sobre s elevado a menos st. Certo? Esse menos vai multiplicar com esse valor aqui. Só que tem uma coisa. Tudo isso aqui, ele está definido no intervalo de 0 até infinito. Beleza, então vamos abrir essa condição aqui. O que vai ser aqui nessa função? Eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Vou lembrar que eu vou ter f de b menos f de a. Então, vai jogar os elementos f de b menos f de a, essas funções aqui. Vamos substituir primeiro para f de b. Vai ficar menos infinito, né? Sobre s, tá? Elevado a... Opa, é negativo, então eu jogo esse para baixo. E elevado a infinito, né? Vezes o meu elemento aqui, no caso, o s, né? Menos, né? Mais vezes menos dá menos. 1 sobre s ao quadrado. Novamente, esse meu e negativo vem para baixo, então fica e infinito vezes t. Fecho. Menos. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Esse aqui é f de b. Então, esse aqui eu estou trabalhando f no infinito, né? Eu substituí meu elemento no infinito. Menos f de a. Como que vai ficar o comportamento da função f de a? Vai ser agora no termo zero. Então, vai ser 0 vezes elevado a menos s vezes 0 dividido por s. Mais e menos dá menos, né? 1 sobre s ao quadrado elevado a menos s vezes 0. Vamos estudar o comportamento dessa função e vamos ver o que vai dar. Lembrando que esse aqui agora vai ser o meu fão no meu ponto zero, né? Que eu substituí agora para os elementos de zero. Vamos analisar aqui. Bom, existe um teorema que comenta o seguinte. Se você está elevando uma coisa a um infinito, ele é muito maior do que o infinito dividido, né? Então é o seguinte. Se eu estou elevando e elevado ao infinito, é um valor exponencial por análise matemática, e dividir um valor de infinito por algo que é muito maior, o que acontece? Esse aqui está indo muito mais rápido do que esse. Por mais que esse aqui cresça, esse vai crescer mais rápido. Então, se ele vai crescer mais rápido,
esse aqui vai ser menor. Se eu tiver um valor pequeno dividido por um valor enorme, isso aqui vai para zero. Beleza. Agora que eu tenho uma constante dividido por um elemento também vai para zero. Uma constante dividido por alguém que vai para o infinito. Outra coisa. 0 vezes qualquer coisa? 0. E agora? Menos vezes menos, mais. S vezes 0, 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Logo, isso aqui, menos e menos, mais 1 sobre S ao quadrado. Essa é minha transformação. Certo? Essa é meu valor de transformação. Então, nesse caso, o que a gente aplicou? Efetuamos uma transformação L em uma função de característica T, de modo que no espaço eu tive uma resposta 1 sobre S ao quadrado. Então, eu fiz uma função f de t, que implicou uma função no espaço de tempo, a transformação de uma função no espaço de frequência. Tá? Se eu for analisar esse tipo de sinal, lembrando que a minha reta x é sempre t, e aqui eu vou ter uma função f de t, a função t é uma função de correspondência linear. Então, eu posso fazer algo assim. Ele pode ser uma linha, pode ser um comportamento. Olha o comportamento desse sinal. Então, é uma análise. E também vai ser utilizada com relação a um circuito, né? Quando a gente for fazer uma análise de um determinado circuito e sucessivamente, né? Pode acontecer esses tipos de condições, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Agora tem uma função de natureza quadrática. Beleza. Mesmo critério, mesma notação, vou fazer uma transformada L de uma função f de t, de modo que a minha função f' de t é t ao quadrado. Beleza, isso aqui vai originar uma função do tipo f de s, que é minha transformada. Logo, f de s é igual de 0 até infinito, minha função f de t, vamos lá, definição f de t elevado a menos st dt é igual 0 a infinito, função f de t, t ao quadrado, vezes e elevado a menos st dt. Opa, o que acontece aqui? Novamente integral por partes. Novamente a nossa velha amiga integral por partes. Integral por partes. E o que a gente vai fazer na integral por partes? A gente sabe que u dv é igual a uv menos integral de v du. Certo? Menos integral de v du. O meu elemento u continua sendo mais simples e o meu elemento dv continua sendo mais complexo. Nesse caso aqui, novamente, o mais complexo é c elevado a menos s. Chamo esse cara de dv. Por lógica, esse aqui vai ser u. Certo? Então, eu tenho que u igual a t ao quadrado. E dv igual a elevado a menos st dt. Se tem um dv, tem que ter um dt, tá? Beleza, o que vai acontecer? Nesse caso, agora, eu vou ter que fazer o u e vou ter que fazer o v. Bom, para ter o v, eu vou ter que integrar aqui. Então, integro aqui, integro aqui. O meu dv vira v. Integrou, usando aquela propriedade, 1 sobre k em kx vai ser e, no caso, 1 sobre menos s, né? Elevado a menos st. Agora, o meu elemento du, eu tenho que derivar u. Eu derivo u, vai dar du, o derivo t vai dar 2t dt, certo? Que du aqui, né? Eu estou aplicando a derivada de ambos os lados, né? Du dt.
Beleza? Então, nessa condição. Vou separar, vou colocar os elementos lá na minha função, né? Eu posso muito bem já trabalhar aqui, né? Vou jogar aqui o elemento u, vou jogar o elemento dv. Qual que vai ser o comportamento da função? Então, ela vai ter um comportamento relacionado à minha integral, de 0 até infinito. Beleza? O meu elemento u vem ser t ao quadrado, né? Então, é a função que eu estou integrando. Nesse caso aqui já não é necessária mais a integral, né? Eu vou ter t ao quadrado, u, vezes v. V vale quem? V vale 1 sobre s negativo elevado a menos st. Então, vai ficar vezes 1 sobre menos s elevado a menos st menos v du. Meu v é 1 sobre s, né? V, 1 sobre s, integral de v, negativo, né? Menos s, negativo, vezes quem? E elevado a menos st, certo? du. Du, quanto que vale o du? Du vale 2t dt. E lembrar que aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o integral antes desse dv. Então, a gente vai ter nosso operador integral aqui, né? Que é o elemento aqui. Lembrando que aqui vai ser o v e aqui é o du, né? Du, 2t, t, dt, certo? Então, o que vai acontecer nessa condição? Vai ser igual, esse aqui vai ficar negativo, eu vou ter t ao quadrado, né? Sobre s, lembrando que é negativo, né? Elevado a menos st, elevado a menos st. Esse menos com esse menos ele vai ficar positivo, né? Menos com menos mais. Lembrar que 2 para mim é uma constante, né? 2 para mim é um número, tá? E esse cara também, 1 sobre s, para mim também é uma constante, também é um número. Então, o que eu faço quando eu tenho um número? Eu envio ele para frente da minha integral, né? Então, eu vou fazer esse mesmo processo. Eu vou enviar ele para frente para a integral. Então, vai ficar 2 sobre s, certo? 2 sobre s. Agora, eu vou ter integral de t, né? E elevado a menos s t. Correto? Elevado a t menos st. Mas agora, ó, o que a gente tem aqui? Opa, tem um dt aqui também. T elevado a menos st. Bom, se formos analisar o procedimento passado, o que aconteceu? Qual que é a minha função? T elevado a menos st dt. Poxa, isso aqui nada mais é que a minha transformada em L de t. Então, eu sei que esse elemento, esse aqui, nada mais é que a minha transformada de LT. Poxa, isso aqui eu já sei. Eu sei que a minha transformada de LT vai dar quem? 1 sobre S ao quadrado. Olha só que bacana. Logo, o que vai acontecer? Eu vou lá substituir, né? Então, vamos ver esse meu valor aqui, ó. Lembrando que eu ainda tenho que integrar de 0 a infinito, né? Por enquanto não encerrei nada. T ao quadrado, 1 sobre S, elevado a menos st, mais 2 sobre S, vezes a minha transformada de LT, que é essa integral aqui, né? 1 sobre S ao quadrado. Isso aqui vai de 0 até infinito.
Beleza, agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Vou aplicar f de b menos f de a e vamos ver o que vai acontecer. Bom, para f de b menos f de a, eu vou ter menos, o meu t vai ficar infinito ao quadrado, e elevado a menos s. Esse aqui passa para baixo, né, como negativo, então menos infinito, esse elemento aqui, sobre s vezes e elevado a infinito, vezes s, tá? Mas, agora aqui, nesse caso, eu não tenho nada para substituir, né? Eu não tenho elemento t para substituir, então eu deixo ele tranquilo. Agora aqui, eu vou aplicar menos, né? Novamente, ó, menos aqui, né? A minha função. Agora eu vou substituir menos para zero, zero ao quadrado, né? Sobre s elevado a 0 vezes s. Menos quem? Menos a minha função agora para quê? Para t, que vai ser 2 sobre s, s vezes s, sobre s, né? 2 sobre s agora, né? Minha função aqui, que eu estou trabalhando só esse elemento, né? 2 sobre s vai ficar s ao cubo. E posso fechar. Seguindo a mesma analogia, esse cara aqui vai para zero. Zero vezes qualquer coisa, esse cara vai para zero. Eu vou aplicar esse elemento aqui, né? Menos com menos, vai dar mais. Eu vou ter 2 sobre s ao cubo. Então, o que vai acontecer? Essa função vai ter um comportamento de modo que o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a minha transformada L de t ao quadrado é igual a 2 sobre s ao cubo. É mais um valor de tabela, tá? É mais um valor que a gente vai utilizar em transformações diretas. Não vamos utilizar esse processo toda vez que eu for trabalhar transformações de uma EDO, que vai entrar um pouquinho para frente, não vai ser necessário fazer todo esse procedimento. Esse procedimento é para vocês saberem de onde vem o conceito matemático desse tipo de integral de Laplace. Então, esse tipo de função é a função t ao quadrático. Então, a função quadrática, né? Você vai ter o tempo, vai ter a função f de t e vai ter o comportamento. Bom, pode ter uma função que é parabólica. Então, eu vou ter esse tipo de comportamento. Esse também é um tipo de sinal e também é utilizado na parte de análise de circuitos, tá? Então, inicialmente, a aula para hoje, né, vai ser essa. Então, é isso que a gente trabalhou. Dúvidas eu vou solicitar que vocês entrem em contato, né? E o primeiro exercício vai ser repassar esse conteúdo aqui, vocês vão reescrever, né? Para tentar fixar esse conteúdo e vão postar. Essa seria a minha atividade que eu vou postar lá no Class para vocês. Muito obrigado. Logo a gente vai entrar com a parte relacionada a frações parciais, que é um conteúdo que provavelmente vocês já viram, mas eu acredito que é bom a gente dar uma reforçada no conceito e com certeza vocês vão achar muito simples quando a gente começar a aplicar isso aqui e vocês vão verificar que é bem mais fácil do que aplicar aquele conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula, bem mais rápido, e ele vai servir muito mais para resolver a parte de sinais e muito mais para resolver a parte de circuito de modo direto. Vocês vão ver aquele negócio aqui, nossa, estava muito fácil. Nossa, por que esse modo não é apresentado antes? Então, por isso que a gente vai ver algumas coisas com relação a isso. Valeu, galera, e até a próxima!